Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que esse ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. As Mães pela Graça, que alegria estarmos aqui hoje em mais uma roda de mães para falar de um tema que dá uma ansiedade no coração, não dá? Que é o sono dos nossos filhos, sejam eles bebês ou não, que algumas fases podem retornar os despertares, né? E além disso, gente, eu gosto sempre de mencionar as mães por adoção. Esses dias eu estava conversando com uma mãe por adoção e ela estava me dizendo como essa parte tem sido desafiadora, porque a criança que foi recém acolhida por essa família estava tendo dificuldade de dormir, olha só, né? Um novo lar, uma nova casa. Então, assim, o desafio do sono não é só para quem está com recém-nascido no colo, né? O sono dos nossos filhos realmente pode ser um desafio aí na jornada da maternidade, seja ela como foi começada. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre sono, compartilhar as nossas experiências, nossos anseios e alguns causos também. Vou pedir para a Cami, que vocês já conhecem, apresentar as nossas amadas desta noite. Oi, Jay, oi, queridas ouvintes. Hoje a gente está aqui com mais duas integrantes da nossa equipe, amadas. A gente está com a Bru. Oi, Bru. Oiê! E estamos também com a Fabrícia. Oi, Fá. Oiê! Ai, que gostoso estarmos juntas de novo. E já que a gente está falando de sono, eu quero começar com uma pergunta sobre o sono da mãe. Ai, ai, ai. Privação de sono, né, gente? Quem nunca passou por isso? Eu quero saber de vocês. Vocês já fizeram alguma coisa assim, engraçada, meio maluca por causa de privação de sono? E aí, quem vai contar? Começa! Vou começar aqui, então. Opa. Eu havia até me esquecido, e esse dia eu estava conversando com minha esposa e ele me lembrou de uma situação. Uma vez com a Ana, eu acho que ela não tinha nem 15 dias ainda, né? Eu tava naquele processo, dá mamar na cama, dá mamar na poltrona, dá mamar no sofá, dá mamar em tudo quanto é canto, né? A criança despertou, pra onde você vai? E uma vez, eu tava dando mamar pra ela na nossa cama, né? Na cama de casal, assim. E aí, eu achei que ele tava caindo da cama, o Jonathan. Eu tava dando mamar pra ela e meio que aquele sono, assim, eu achei que ele tava caindo da cama. Olha isso. E aí, em vez de eu socorrer ele, eu empurrei. Eu chutei ele. Entendeu? John, ele tava caindo porque eu chutei ele, né? Então, assim, com a bebê no colo ainda. Não acredito. Tipo, deixa eu te dar uma Nem lembrava. ajudinha. Vai. Tanto empurrãozinho daqui. Olha, meu Deus. Esses maridos, olha, eles têm que nos amar, né? Ele falou que eu chutei com vontade, viu? Ele falou, então, você ainda chutou bem. Eu falei, porque, né, tava Não caindo. lembro, não sei do que você tá falando, nunca fiz isso. Pois é, essa é a minha situação, viu? Arrasou. Ai, e você, Bru, qual foi a loucura da privação de sono? Nossa, gente, inclusive essa noite foi tensa. O Ricardinho já tem tem uns 2 dias, né, que tá com bastante febre por conta dos dentinhos. A gente descobriu que são os 2 caninos que estão nascendo e tá judiando, coitado. Ai, E aí a gente tem posto ele na nossa cama, sabe? Porque ele desperta muito. E aí a gente não tá dormindo nada. E aí nessa noite passada, aí meu marido foi pro escritório adiantar algumas coisas, já era bem tarde, mas nessa correria que a gente tá assim de não dormindo direito, tá tudo bagunçado aqui em casa. E aí eu fiquei na cama. E assim, eu tava de olho nele o tempo todo. Só que toda hora ele ficava virando. E aí o que que eu faço? Eu segurava pela perninha dele, o bracinho, ou trazia ele mais pra perto de mim, né? Abraçando. Só que, gente, eu apaguei, eu não vi o menino. Só escutei na hora que ele tava chorando, gritando. Aí eu, meu Deus do céu, olhei pro lado da cama. Cadê o menino? Quando eu olhei, o menino tava no chão. Caiu da ai, cama. E aí eu fiquei me senhor. sentindo tão culpada. Aí meu marido veio, Bruno, o que que aconteceu? Eu falei, ele caiu, mas tá tudo bem. Tipo assim, aí ele, Bruno, mas ele tá nessa fase de dentinho, a gente tem que tomar muito cuidado, ele não pode cair, né?
Ai meu Deus, não, vai estar tudo bem, tá tudo bem, não vai acontecer nada, não aconteceu nada. E graças a Deus, só foi um susto mesmo. Uhum. Mas eu fiquei tão assim culpada, eu falei, meu Deus, que cansaço, que sono, deixei o menino cair. A gente capota, assim, né? Tipo, cai no sono e não lembra nada que aconteceu. Nada, dá um, sabe assim, É. um apagão. E Uhum. depois eu fiquei É uma rindo, assim, realidade. sozinha. Sim, é uma realidade. Bom, eu lembro de uma situação, gente, que eu estava assim, ninando o ar, né? Tipo, sabe, quando você já tá, tipo assim, já ninou tanto a criança, e eu ninando assim, dormindo, meio que sentada na cama, não estava com o bebê no colo, foi com o primeiro filho, que eu tive muitas noites em claro, assim, e ninando assim, e daí o Antônio, né, foi tipo tentar me ajeitar ali, sabe? Aquela coisa, né, amor, você tá acordada, né? E aí eu olhei pra ele, ai, coloca o Caio lá no berço, né? Tipo, tentando entregar o O bebê, ar. o ar pro meu marido. Coitada. Tem que pegar o ar. Ele ficou assim, tipo, mas o Caio não tá no seu colo. E daí, sabe, quando eu acordei assustadíssima, assim, meu Deus, cadê o Caio? Cadê o Caio? E daí, tipo, aí olha no monitor, né, na babá eletrônica, tá lá, né, o menino enroladinho, dormindo super. Gente, eu não lembro de colocá-lo no berço, sabe, assim, eu não lembro dessa transição, assim, é um sono que vem, é muito forte, né, gente, o É. cansaço, a estafa, as ansiedades, né? E Mas, você, Cami, você lançou a pergunta aí, só tá dando risada, quero saber de Ah, você mas também. adoro! Eu lembro de duas situações. A primeira é que a Alice mamava fórmula, né? Ela não pegou o seio. Então eu tentava usar bombinha no meu seio, né? Pra dar o meu leite pra ela. Então toda vez que ela mamava, eu dava o mamar, colocava ela dormir e daí ficava lá mais meia hora tirando o meu leite. Então eu dormia muito pouco, né? Como todas nós. E daí, uma noite, era madrugada, assim, sei lá, 3 da manhã, e eu lá fiquei meia hora tirando leite. Aí levantei da cama, fui lavar a bombinha, porque depois ia usar de novo. Quando eu tava na pia pra lavar, eu percebi que eu estava jogando fora todo o meu leite materno que eu tinha acabado de tirar da bombinha. Jesus. Tava jogando na pia. E aí eu comecei a chorar, tipo, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Só que eu não parei de fazer isso, entendeu? Nossa. Ficava tipo, eu não acredito que eu não consigo parar. Que dó, meu Deus do céu. Jogando aquele líquido de ouro, né? Tipo Ai, isso. Preciosíssimo, né? não, que foi o preço do seu sono, né? Indo pelo Foi, ralo. exatamente. Não é E a nem outra. chorando pelo leite derramado, é chorando pelo leite derramando. Né? Tipo, Ai, gente. E a outra situação foi que eu tava dormindo, daqui a pouco eu acordei e comecei a. E acordei meu marido. Eu falei, amor, Alice, eu não sei onde é que a Alice tá, eu não sei onde é que ela tá. E a gente tinha um super combinado, né? De não colocar ela na cama, porque vai que a gente dormia e não percebia, sei lá. Nossa, esse menino pulou da cama e começou a tatear o chão, o colchão, e ele falava, cadê? Cadê? Daqui a pouco ele olhou o berço. Tá no berço, Camila, o que é isso? ai, ai. dó, gente. Eu já A tive também. gente. Teve uma situação também aqui engraçada que aconteceu. Eu acordei assim à noite, eu tinha acabado de dar mamar pro Ricardinho, coloquei no berçal. Aí deitei na cama, de repente eu acordei e me virei. Quando eu olhei pra cabeça do meu marido, eu vi uma aranha andando na cabeça dele. E na hora eu levei um susto. Eu peguei a almofada. Aí Olha acordou, isso. ele acordou assustado. Como assim você tá louca? E depois E não tinha nenhuma, era só sua imaginação. gente, eu não sei, até É o hoje isso é um cansaço. mistério pra mim. Que depois no outro dia eu fiquei preocupando, senhor, será que foi uma aranha? Ou foi da minha imaginação? Porque eu não vi nada. Aí meu marido até hoje, tipo assim, né? Eu tava sonhando, que eu tava tendo um pesadelo, sei lá o que é, porque. Mas Mas ele foi demais, sentiu tadinho. uma. Ele Né? acordou Mas todo ele só é assustado. igual caindo, né? É, tipo, uma aranha não tinha, mas uma almofada tinha. Bem Então, né? desse.
Ai, gente, Ai, bem que a gente já começa rindo, né, pra conversar sobre esse assunto, porque de fato, gente, ele é engraçado. Essas coisas são engraçadas anos depois, né? Vamos combinar. É. Ou sim. meses depois, né, em alguns casos, porque na hora que a gente tá passando pela privação de sono, em que a gente, assim, eu tenho certeza que tudo que a gente quer é que alguém nos diga, vai dormir que hoje eu assumo, não é? Ou, Tudo que a gente mais quer é dormir, gente. Dói no corpo, a gente se sente meio doida, às vezes, os nossos sentimentos ficam todos bagunçados, porque sono é uma necessidade básica, né, do ser humano, não é algo. Ah, daqui a 3 anos eu volto a dormir. Não dá, gente. A gente precisa, né? Tanto que assim, as dicas práticas, você ouvinte, volta ao episódio que as dicas práticas que a Bruna Botelho nos deu são extremamente assim valiosas para quem estiver aí precisando de conselhos, né, para ajudar aí com o sono do bebê. Mas aqui na Roda de Mães a gente não vai dar esses conselhos tão práticos, a gente vai conversar um pouco sobre como tem sido para nós e o que a gente tem aprendido, que talvez esses aprendizados podem virar também dicas e conselhos aí para as nossas ouvintes, né? E já demos spoiler que tivemos nossas dificuldades, cada uma, né, de formas diferentes. Mas me contem um pouco mais, assim, como que foi no geral até aqui, né, a Fabrícia com a Aninha. Conta, Fá. A Aninha fez 2 anos recentemente, né, no início do ano. E como que tem sido a questão do sono da Ana até hoje? foram altos e baixos, assim, né? Quando a gente chegou em casa da maternidade, até ali os seus. A adaptação. No começo ela quis trocar um pouco a noite pelo dia, aquela coisa. A gente foi seguindo todos aqueles 1000 conselhos que a gente acha que vai resolver a nossa vida, né? Que são muito bons, mas que, assim, é bebê, é um ser humano. Então, assim, não se frustrem, né? Eu me frustrei muito com essa parte do sono, sabe? Ela só fazia soneca no colo. Ela só fazia soneca no colo. E aí eu falava, não, mas ela tem que fazer soneca no berço, tem que fazer soneca no berço. Todo mundo faz, por que que ela não vai fazer, né? Então o começo ali foi bem difícil, mas depois, quando a gente conseguiu entrar ali na casa, acho que de uns 3 para 4 meses, aí ela passou a dormir a noite inteira. Nossa, ela dormia super bem, aí a gente falou, nossa, é agora, né? Vamos todos ser felizes, começou a dormir super bem, até ela fazer 1 ano. Quando ela fez 1 ano, ela parou de dormir a noite inteira. Quando ela fez 1 ano, ela começou a acordar muito nas madrugadas, muito, né? Como ela amamentou até praticamente semana retrasada, eu desmamei ela agora. Acabei de, né, desmamar. Então, desde que eu desmamei ela, aí sim ela voltou a dormir a noite inteira, né? Então você E teve aí, 1 ano agora com os despertares isso. noturnos de novo. Uhum. De 2 a 3 Uhum. despertares. Bem difícil, Bem né, Fá? cansativos. Foi uma das coisas que me fez, assim, até desmamar ela. Porque realmente eu vi que Aham. era isso. Sim. Porque quando eu consegui tirar o da madrugada, eu tirei já faz mais tempo, né? Então, quando eu vi que eu tirei o da madrugada e ela passou a dormir, eu falei, nossa. E assim, ela até fala, né? No episódio anterior, ela fala sobre isso. O bebê não tem essa necessidade, É né? Ele não verdade. tem. Uhum. Algo que uma associação do sono. É isso. Sim. É uma Uhum. associação do sono. Que já come, né? Já faz todas as refeições, Exatamente. né? Exceto os Não... dias que tá doente, enfim, dias Sim, esporádicos. aham. Um dia como o da Bruna que tá nascendo os dentinhos, enfim, a gente sabe que são dias esporádicos, mas todos os dias não tem. É verdade. Então, assim, foram altos e baixos aqui em casa, assim, em relação ao sono, à privação. Foi a Mas graça. agora estás numa fase melhor de novo, graças a Sim, Deus. agora a gente voltou. Isso aí. Que bom, ó, a mamãezinha aí colocou, né, nos trilhos. Isso. Uhum. Graças a Às vezes não, né? Eu creio que nós temos esse chamado, essa responsabilidade, né, de tomar algumas decisões, né, como essa, assim, agora temos que desmamar, precisamos guiar essa parte, né, gente? Claro que respeitando, vocês sabem, eu sou super a favor disso, Sim, demonstrando muita graça aos nossos filhos, sim. entendendo a fase deles, entendendo onde eles estão em seu desenvolvimento, mas tomando a liderança, né? A Exatamente. autoridade que nós temos. Então, olha que bênção, está colhendo os frutos disso, né? É. E você, Bru, com Dona Angélica e com o seu Ricardinho, como que tem Ó, sido?
Olha, a Angélica também, assim, não foi fácil não, tá? Ela cuidava até os 3 anos, ela ainda cuidava à noite. E era engraçado, mas, assim, é como você falou, né? Hoje em dia a gente ri, mas na época a gente ia chorar. E aí ela acordava assim, gritando, Leti! Ela já não mamava mais, eu tirei ela do peito, era 1 ano e 6 meses. E aí eu dava o leite no copinho. E assim, você acostumou, assim, eu acostumei mal, né? De cada vez que ela acordava assim de noite, eu ia lá e dava o leitinho pra ela voltar a dormir. Então, já era um hábito dela, acordava leite do quarto dela e eu já ia correndo pra dar o leite pra ela. Então, assim, ela demorou pra dormir uma noite inteira. Durante a fase de bebê, ela tinha vários despertares e, assim, mãe de primeira viagem, eu nunca parei pra estudar, assim, né, sobre o sono. Eu fui levando aquilo e passou. Graças a Deus foi uma fase que passou. Mas agora com o Ricardinho, a gente tá tendo uma outra dificuldade, que é ele simplesmente acorda do berço e assim, ele não quer dormir de novo no berço. E aí nessas o cansaço bate muito, então assim, a gente faz o quê? Pega e coloca na nossa cama, daí ele dorme. Só que ele já tá ficando muito mal acostumado, que daí quando eu coloco no berço novamente, parece que tem espinho. Aí ele não dorme. E assim, ele se vira muito, ele dá um remeleixo na cama, sabe, assim, no berço, na cama também a gente também não dorme direito. Enfim, tô sofrendo muito com isso. E eu sei que eu preciso melhorar, porque, ai, não é fácil. E agora nessa fase de dentinho, pronto, né? É um extremo, assim, só Cristo. Sim. E você sabe, Bru, vai vir assim, né? Igual você falou, você, né, tava também no processo, tirou a chupeta, né? Aí Sim, é uma também. fase. Aí vem os dentinhos. Aí, tipo, é outra fase. Mas vai indo, sabe? E a criança vai, Sim. ela vai crescer e ela vai ganhando vocabulário, né? Como leite, e Uhum. vai ganhando argumentos, né? Vai ganhando, assim, vai se desenvolvendo, né? E realmente Exato. é um desafio. Mas eu super te entendo a questão do cansaço, principalmente porque você sabe que de um jeito você vai conseguir que ele adormeça, né? Digamos, na sua cama, no seu colo. Do outro Sim, jeito, você corre o risco de ficar muito mais tempo acordada, né? E na hora do exato. cansaço é muito difícil. Por isso que, assim, meu mini conselho nessas situações, né? Quando as mães estão, né, é de tomar essas decisões não na madrugada, mas já ir decidida, sabe assim? Você vai com um plano de ação e daí você marca uma data. Eu sempre falo isso, né? Marca uma data, põe no calendário. A partir de, né, de segunda-feira que vem, eu estarei preparada a não colocar mais esse menino. Se é o que vocês querem, né, gente? Se você ama ficar dormindo Sim. com seu filho, cada um faz a escolha que quer. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que é pecado, tá? Então, assim, né? Só vamos, né, cuidar dos princípios aí de família e tudo mais, né? Mas aí a questão é que você vai decidir. Mas se você deixar para decidir às 2 da manhã, a gente vai Ó, sempre decidir aquilo que vai fazer a gente poder dormir de novo, né? Porque a gente tá exausto, o corpo não quer levantar naquela hora, né? E eu já passei por exatamente. isso, já passei muito por isso com o primeiro filho também. E Então aí, é. agora que ele tá nesse sem chupeta, foi assim, eu decidi de uma hora pra outra. Eu falei assim, não, ele já tá com vários dentinhos. Eu falei assim, não, eu preciso tirar agora, porque a Angélica foi diferente. Ela mordeu a Uhum, chupeta, então foi fácil de dialogar com ela e tirar. Ele não, ele morde, mas não chega, estraguei a chupeta. Então eu pensei, vai me dar trabalho, então eu uhum. vou cortar já. Tirei a chupeta, e bem no dia que eu tirei a chupeta, aí à noite ele começou a febre. Aí eu fiquei, meu Deus, volto Ai, da chupeta ou não? Aí eu, não, não, mas eu já decidi. Vai doer agora, mas vai passar. E aí eu tô levando, né? isso. Porque depois do dente é outra coisa, né? E daí você, É, né? Eu tô chegando perto da fase de tirar a chupeta da minha caçula também. Então já teremos que trocar figurinha. Episódio da chupeta. opa! Ai, ai, ai. Camila, conta pra nós como que foi. A Alice tá com 6, quase 7 anos já, né? Isso. Então, e aí? É, assim, algo que me marcou muito foi que quando eu engravidei lá no Canadá, a primeira coisa que as minhas amigas me falaram foi sobre o sono. E o primeiro presente que eu ganhei foi um livro sobre sono. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E comecei a ler o livro e algumas partes me chocaram, assim, né? Dessa parte de treinamento de sono, daquela rigidez de você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu comecei a ficar um pouco assustada, né? Eu pensava assim, nossa, será que essa é a expectativa da maternidade? Tipo, não posso fazer tal coisa com meu filho, né? Pra colocar no berço, enfim.
E aí o meu marido falou uma coisa assim que pra gente foi algo que modelou muito assim o nosso papel depois. Ele falou: vamos esperar a Alice nascer e vamos conhecê-la. Vamos ver como ela vai ser como um bebê. Porque pode ser que a gente esteja sofrendo por antecipação, vai que ela goste de dormir. E vamos esperar nos conhecermos como pai e mãe. Você tá aí com medo de talvez não conseguir fazer isso ou aquilo, mas vai que isso seja algo natural para você, né? Você não sabe, você ainda não foi mãe. E foi muito bacana, assim, porque isso tirou um peso das minhas costas de ansiedade e de expectativa de algo que eu não tinha noção de como era, né? A Alice, em geral, é uma criança que gosta de dormir. Ela nunca quer ir dormir, mas depois ela dorme bem. Mas ali um pouco antes de ela fazer 1 ano, ela começou, eu lembrei ali do que a Fá falou, né, com a filha dela. Porque daí, do nada, a Alice parou de dormir e despertava. Às vezes não era nem de madrugada ainda, era 11 da noite, porque ela sempre foi dormir às 7. Despertava 11, 11 e meia, às vezes antes, e queria acordar. Ficar acordada, assim, como se fosse uma soneca, né? E eu lembro que essa fase foi muito difícil, não só para mim, né, de ficar acordada, ou meu marido, mas foi muito difícil para o nosso casamento, porque nós dois, assim, chegávamos a, né, total estafa, cansaço, a gente só queria sentar, comer, ficar em silêncio e não dava. Mas como era algo que a gente já tinha combinado, quando a gente não tava com sono, que a gente queria investir no sono, né? Que a gente sabia que a gente colheria frutos disso, a gente foi muito firme. Então, a gente entrava no quarto quantas vezes precisava, não acendíamos a luz, não dizíamos assim, ah, então tá bom, já que você não vai dormir, vai pra sala brincar. Não, assim, a gente foi bem firme, né? E de fato, depois a gente colheu frutos, mas foi muito, muito difícil. Sim, eu acho que é esse, é esse o X da questão, né? Aquele momentozinho ali, né? Que pode ser que nos dê muitos meses de dificuldade, até anos em alguns casos, ou pode ser que nos dê algum tempinho ali de bastante dificuldade, né? Então a gente tem que escolher, né? E isso de não escolher na hora é muito, muito importante, né? Porque na hora você só quer paz, né? Você não quer. Meu, 11 da noite eu acho o pior horário, sabia? Pra eles ficarem acordando. Porque é o horário que você vai descansar, né? Tipo, É, pra mim, ó, 11 da noite, normalmente eu vou dormir umas 10, né? E se eles acordam, tipo, 11, meu, eu entrei naquele soninho agora, sabe? Assim, meu corpo verdade. acabou de relaxar, né? Aham. Cara, é tipo, me acorda, acordo, é bem nessas horas que acontecem as loucuras de privação de sono. Né, se você não tá descansada, né? Aí você fala umas coisas estranhas, parece que o corpo não quer levantar, é muito bizarro, né? Então tem que ser, é difícil, mas tem É. que ficar firme, né? Gente, e as orações, né? Ah, como é que é? Ah, Eu lembro que eu chorava e eu falava, Deus, eu de novo, eu vou orar pela mesma coisa. Por favor, só hoje me ajuda a fazer essa criança uhum. dormir agora. Ah, sim. Sim, a gente clama, né? E isso Clama. e sabe que esse é um outro ponto, assim, que eu acho que é. Ele pode, né? Ele pode fazer a criança dormir a noite inteira, milagrosamente. Já aconteceu já comigo, sabe? Tipo, Deus orar muito, clamar muito, e naquele dia Deus, tipo, meu, tá, vou, né? Vou dar essa bênção. Mas foi tipo uma noite entre outras que não, né? Não foi pra sempre, né? Mas eu também acho que ele não responde muitas vezes a essa oração em sua soberania, porque é justamente ali que ele quer nos tratar, sabe? Essa firmeza, é, esse tom de autoridade, né, dos pais com os filhos, dos filhos entenderem desde bem novinhos como que funciona, né? Existe hierarquia, né, gente? Por favor, isso é, assim, além de bíblico, é lógico, né? Que precisa haver. Existe um ser humano desenvolvido e existe um ser humano não desenvolvido, né? Precisa haver uma liderança. E então é uma questão de graça de Deus, assim, sabe? Que ele nos dá e que a gente pode
desperdiçar às vezes, né? Em deixar isso se desenrolar por muito tempo, sabe? Não tô assim associando o sono exatamente à falta de firmeza. Às vezes você pode ser muito firme em outras questões e muito diligente, disciplinada, né? E só no sono que tem uma dificuldade, e pode ter alguém que tem muita disciplina e muita diligência com o sono e tem muitas dificuldades em outras áreas com a criança. Não tô dizendo que é sempre assim. Mas que Deus nos dá oportunidades para exercermos o nosso papel como Ele designou, Ele dá. E isso acontece desde a gestação. A gente já falou sobre isso aqui bastante nos últimos episódios. Então, assim, nessa parte do sono eu vejo como mais uma oportunidade, sabe? Que Deus nos dá de sermos moldadas, né? A questão de não ser desculpa pra gente dar patada em todo mundo só porque tá cansada, né? A questão de demonstrar o fruto do espírito apesar do cansaço. A questão de podermos dar o tom desde novinhos, né? Quem que designa os horários dessa casa não é o bebê, é o papai e a mamãe, né? Quem que decide como as coisas funcionam, quem que escolhe onde cada um dorme, né? Não é o bebê que escolhe onde ele quer dormir, é o papai e a mamãe. Enfim, são questões assim que eu vejo como uma graça de Deus, nos dando essas oportunidades, mas que requer que a gente busque do Senhor, não o milagre do sono, né, da noite inteira, às vezes, mas o milagre de um coração transformado, né, de um coração que se submete ao Senhor, né, que entende como que o Senhor quer trabalhar naquela família. E não tem uma regra, né, gente? A gente já, né, eu quero muito enfatizar isso, sabe? Não existe, nossa, você está em pecado porque o seu filho dorme 8h30 e não 7, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? Cada família vai fazer uma rotina diferente, é algo assim que eu acho muito valioso a gente entender essas peculiaridades, sabe? De cada família. Imagina, o marido chega 8h30 da noite em casa, ele precisa ver essa criança, né? Então, essa rotina, essa família vai ter que ser diferente, né? As crianças precisam ver o pai, precisa estar com o pai, né? Então, a gente não precisa ficar rígido com isso. E eu acho que a rigidez da rotina, ela, ela nos dá mais ansiedade, nesse caso, sabe? Eu fiquei assim com o primeiro filho. Eu queria muito seguir um padrão, uma rotina, e hoje aqui em casa a gente tem isso, assim, né? De todo mundo dorme cedinho, tem sonequinha, a gente, né, gosta muito disso, dá muito certo para nossa família. Mas no começo não dava bem certinho como eu queria, como eu via nos blogs americanos, como eu lia nos livros e tal. E eu ficava muito ansiosa, sabe? Muito, muito culpada, né? E eu parecia assim que eu queria forçar, sabe? Até dar certo. E eu acho que eu fui muito, muito dura, em vez de firme, sabe? Dura comigo mesma e acabando ser um pouco dura com bebês em algumas situações, né? Que eu poderia talvez ter sido um pouco mais flexível. O que eu aprendi daí com o segundo filho, com a terceira filha, que foi muito mais tranquilo, porque daí fui ensinando desde que saiu, né? Desde que chegamos em casa da maternidade, a gente já foi ensinando várias questões de sono que ajudaram, assim. Mas entender o nosso papel realmente nos ajuda, assim, sabe? Eu ficava muito ansiosa com isso. Vocês ficaram ansiosas com a questão de sono? Ou vocês eram mais assim, tipo, uma hora vai aprender a dormir, tá tudo certo. Deixa a vida levar, fica aqui no meu colinho, que tá gostoso. Vocês despertaram para a questão do sono mais tarde, quando estava difícil ninar? Ou vocês, desde o começo, assim, ficavam ansiosas com isso, pensando, nossa, eu preciso ajeitar esse negócio? Então, nossa, esse assunto sempre me gerou muita ansiedade, porque eu sempre admirei aquelas famílias que conseguiam deixar os filhos lá dormir bonitinho a noite toda. Meu Deus, parece que dá errado tudo pra mim dá errado. E assim, aí hoje, tendo experiência com o Ricardinho, meu marido, às vezes, quando o Ricardinho acorda no berço, ele fala assim pra ele: deita, filho, deita. Deita no seu travesseiro. E assim, como mágica, o menino deita. E comigo eu falo, deita, filho. Ele Olha, chora mais. E assim, eu falei, já Ricardo, não, sabe. acho que é você que vai tratar. Aham. Gente, eu não sei o que acontece. Eu falo assim, não, o que que você faz de diferente? Ele fala, nada, eu só falo firme com ele. Hum, Comigo não funciona. E aí eu preciso descobrir essa técnica, porque tá demais. Mas sim, assim, a eu preciso, firmeza, eu né? preciso ser A mais firmeza. diligente. Sim, Uhum, a firmeza, eu preciso pegar mais firme nisso, porque é aquilo que você falou inicialmente, o cansaço, ele fica tão grande, e na hora você não tem uhum, forças, você só quer dormir. E então, uhum. quando a gente decide antes, né, realmente fica mais fácil. Então, eu vou tentar e obrigada pela dica. Põe no calendário, gente.
calendário. Isso. Você olha assim, aqui ninguém vai viajar, aqui não tem feriado, aqui, ó, tudo certinho, vamos fazer. Ou aproveita o feriado que tá todo mundo em casa, o marido tá em casa, se tranca em casa, arruma isso. É verdade, Eu vamos sou fazer, dessas, fazer tipo missão, né? Como é que chama? Força-tarefa. Força-tarefa do soninho. E você, Cami, ficou muito ansiosa com esse assunto em algum momento? Eu fiquei quando a Alice começou a dormir mal, né? Porque quando ela tinha ali 2 meses, a gente já percebeu, né, o padrão do sono dela. Fizemos alguns ajustes na rotina do dia. E aí começamos essa rotininha básica dela ir dormir às 7. E quando ela começou a dormir mal, teve uma noite que eu percebi que eu estava muito irritada, porque eu ia Uhum. colocar ela dormir e ela demorava. E foi logo que eu comecei a trabalhar fora de novo, né? Depois da minha licença. Então já estava assim uma fase que eu estava muito mexida, muito abalada com isso. E aí uma noite eu não conseguia fazer ela dormir e estava muito irritada, muito ansiosa. E aí eu senti, né? Comecei a orar, clamar, clamar, clamar. E aí eu comecei a conversar com a Alice. E eu lembro que eu chorava muito e eu pedi perdão. Eu falei, minha filha, me perdoe, porque eu tô muito irritada, mas não é com você, é comigo, porque eu não queria ter que ficar até tarde trabalhando e voltar pra. E aí comecei a falar o que tava no meu coração de verdade, assim. E quando eu olhei, ela tava dormindo. Oh, que E lindo. aí eu lembro assim disso, como isso que você falou, né? Como Deus usa isso para nos tratar. Uhum, Porque através daquela oração, né, daquele pedido de perdão para ela, nossa, é tão nítido assim para mim como Deus tratou isso, né, do retorno ao mercado de trabalho, ele tratou isso no meu coração, né? Então, eu lembro que essa fase assim foi a fase que eu mais tive ansiedade. uhum. É, porque daí tinha culpa junto, né? Já E mistura assim, os sentimentos. aquela necessidade do bebê dormir, eu preciso que você durma, eu preciso ir trabalhar, Aham, eu sim, preciso descansar porque eu trabalhei o dia inteiro, exato. né? Exatamente. Sim. E é uma realidade, né, gente? É humano. É humano sentir tudo isso, né? Exatamente. E você, Fá, teve ansiedade com esse assunto? Sim, sim, eu tive bastante. Principalmente ali naquela fase da estrogestação, sabe? Porque eu Uhum, não conseguia colocá-la no berço. Eu colocava ela no berço, ela acordava. Aí, quando eu colocava ela no colo, ela fazia soneca. E uhum, aí, eu ficava lendo tudo e mais um pouco, né? Daí era um sentimento, assim, um misto de sentimento. Porque eu me sentia culpada de estar com ela no colo, porque eu tinha mil coisas para fazer na casa, né? Porque eu tinha que limpar a uhum. casa, eu tinha que fazer comida, meu esposo ia chegar. E aí depois eu me sentia culpada porque eu falava que aquela fase ia passar. Sabe essas loucuras assim? Uhum. Ai, É, mãe, vai crescer, logo não vai mais pro É, colo. Aham. eu ficava lendo as coisas das pessoas falando, não, você tem que aproveitar. E eu ficava naquele sentimento, nossa, eu não tô aproveitando minha filha. Meu Deus, eu quero que ela Uhum. durma no berço. E depois ela não vai mais querer dormir no meu colo. Nossa, era terrível, assim. Eu me sentia muito culpada. Culpada dela não dormir no meu colo, culpada dela dormir no meu colo. Olha, é uma Uhum. fase, assim, que Uma Deus trabalhou muito mistureba. também. Uhum. Uhum. E eu pedia muito a Deus, eu falava assim, e foi até um episódio seu que você fala uma vez, Jay, sobre isso do sono, de orar. Eu não Aham. lembro qual. Eu falei uma vez. É, você falou exatamente isso, que você orava, né? E uma vez ele dormiu. E eu fazia isso. Eu comecei, depois do seu episódio, eu falei, meu, vou começar a orar também. Cara, esse milagre é isso. É. E você falava da graça como eu falei, mano, eu quero também. Como assim? E eu comecei. E ela não dormia. Ah, então, Deus queria te tratar nessa questão, Fá. Não teve jeito, não teve jeito, né? Ela não dormia. Ai, Mas ai. quando a gente conseguiu ajustar também, né? E eu fazia terapia Uhum, na época, enfim, porque eu fiquei muito ansiosa uhum, com que isso. bom. Aham. E meu Uhum, psicólogo falava, Fabrícia, usa uma camiseta o dia inteiro e deixa lá, porque ela vai sentir seu cheiro. Coloca a camiseta eu colocava 3, 4 camisetas. Eu botava o dia inteiro aquela camiseta de leite, suada. Eu colocava na cama, enrolava em tudo quanto era canto, que nem ele falou. não Nada. deu certo. Não Ai, deu certo. mulher. Pode ser que pra alguém dê, né? Então continue Aham, tentando, sim, tá, gente? sim. Não desista, tá? Uhum, com certeza. Mas para mim não deu. Uma amiga minha Sim. fez e para ela deu, tá? Para mim, Uhum. infelizmente, não deu.
E isso é até um ponto importante, né? Que cada filho é de um jeito, né? Isso que a Cami também compartilhou, que a gente precisa dar esse tempo para conhecer os nossos filhos, né? Sim. Eu acho muito legal, assim, acho que a Bruna também sempre dá essa dica, né? A Bruna que participou semana passada, eu já vi ela falando sobre isso também, no começo, né? Em vez de você já vir assim, ó, vou fazer a rotina desse jeito, né? Claro, eu acho que existe um ponto que você tem que, né, determinar e cumprir. Mas no comecinho ali, o nosso papel é mais de observar, sabe? E observar como aquele bebê se comporta, né? Chegou essa criança nova em casa, observa, conhece, sabe? Como que você tá observando isso? E eu esses dias eu tava organizando as coisas aqui em casa e eu achei uns cadernos, assim, coisas que eu anotava, e tem um caderninho de eu anotando tudo, assim, do Levi, né? O segundo filho, que com o primeiro eu não tive esse conhecimento, né? Mas com o segundo filho eu anotava, assim, ele tava, sei lá, com uma semana de vida, e eu lá com um caderninho colocando, Levi está mamando de tanto em tanto tempo, daí o dia, né? Eu coloquei a data, e daí eu anotava naquele caderninho, assim, né? Eu gosto de papel. E eu anotava, tal hora mamou, tal hora acordou, dormiu, precisei fazer voltar a dormir, porque alongar a soneca, e tipo assim, sabe, anotando o que ele estava fazendo, do jeito dele, né? E daí eu, na folha do lado, eu assim, como o Levi está, como que eu quero que ele fique daqui a um tempo, digamos, né? Daqui a, sei lá, um mês, não lembro. E daí eu anotando os ajustes que eu precisava fazer. Muito nerd essa pessoa, né? Mas assim, Imagina. Não ia falar gente, nada. não, mas gente, tava em casa cuidando da criança, né? Tipo, eu tava de licença maternidade, tá? Para. E daí anotando, né? Fazendo flechinha, assim, do que eu queria e o que eu precisava ajustar, né? Nossa. E assim, me ajudou, tá? Me ajudou porque teve essa coisa de observar ele, né? E não já chegar, vai ser assim. Ele não tá conseguindo. Não, ele vai chegar lá. Mas, assim, conscientemente já pensando, eu preciso fazer tal e tal coisa. Nesse horário aqui, eu preciso, talvez, né, tentar fazer ele encher a barriguinha um pouquinho mais ali, né? Tentar incentivar ele a não adormecer tão rápido na mamada. Coisas desse tipo, assim, sabe? Estimular um pouquinho mais. Tentar colocar ele para dormir um pouco antes dele capotar tão profundo no meu colo, né? Coisas desse tipo. Então, são coisinhas práticas que podem ajudar aí, né, as mamães que estão com o bebê pequeno. Mas fica a dica aí, né, gente? Quem quiser gostar, achar isso legal, faça. Agora, se você for ficar ansiosa com o caderno, bem louca pela casa, joga fora o bendito caderno. Pega aquilo que não vai te deixar mais loucona, né? Ó, no primeiro filho me deixou muito ansiosa ficar anotando. Tinha um aplicativo que eu Nossa. anotava. E eu anotava, dormiu, start, acordou, pausa. Aí, tipo, mamou, quanto tempo ficou rotando? Eu ficava clicando, aquilo me deixava ansiosa. Só que eu não tive o insight de simplesmente deletar o aplicativo do celular e parar de ficar anotando. Com o segundo filho, eu comecei com o aplicativo e começou a me dar ansiedade de novo. Aí eu, na hora, já falei: não, 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 isso aqui vai me dar ansiedade de novo. Já joguei fora o aplicativo, nunca mais usei, mas o caderninho me ajudou. Porque foi assim, anotei uma vez e fui ali ajustando naqueles dias. Não foi aquela coisa neurótica de ficar 6 meses anotando coisa do sono do bebê e pensando nisso o tempo todo. Foi só alguns dias anotando, observando, né? Porque assim, ó, uma coisa que dá certo pra amiga da Fá, da camiseta, não dá pra Fá, tudo bem. Exatamente. Vai tentar outra coisa, né? Vai tentar de outra forma, algum outro ajuste que precisa fazer, né? E esses ajustes vão sendo feitos. Olha, esses dias, a questão da soneca, né? Que é outra questão aí que pega para as mamães, né? A Sara, que tá quase fazendo 2 anos, quando esse episódio for ao ar, ela já vai ter completado 2 anos. Ela entrou bem naquela fase que a Bruna mencionou semana passada, que quando eles vão fazer 2 anos, todo mundo acha que não precisa mais de soneca. E Uhum. muitas famílias acabam cedendo, Uhum. tipo, tá, não vai mais dormir, não quer, né? E esses dias a Sara começou com isso, né? De, tipo, coloca pra dormir. Primeiro que eu tinha tentado montar uns brinquedos no quarto dela, ela começou, tipo, se distrair demais com aquilo na hora da soneca, mas agora já tá tudo pelado, sem brinquedo de novo naquele quarto, né? Tem uma estante vazia lá. Tiro as distrações, eu tiro, gente. Tiro tudo que pode atrapalhar, né? Tiro a tentação da criança. Isso Tirei mesmo. tudo, né, e tal. Mas mesmo assim, ela agora alcança as gavetas, ela consegue tirar sapatos do lugar, né? Consegue abrir armário. Não vou também tirar tudo do armário dela, tem que ensinar ela que não dá, né?
E ela começou assim, ficou uma semana inteira, gente, nessa enrolação pra soneca, sabe? E daí, de novo, eu vi como é importante a gente ficar firme, né? Porque em nenhum dia eu deixei ela sair do quarto, sabe? Só que assim, ela não tava chorando, né? Nem gritando, nem chamando, ela estava querendo brincar no quarto. Então, toda hora eu voltava lá, guardava tudo, né? Os sapatos que ela tirou do armário, né? Os laços que ela conseguiu pegar na gaveta. Guardava tudo e falava muito firme: agora não pode brincar, é hora de dormir. Guardava tudo, fechava as gavetas, colocava ela deitadinha. E ela sorrindo, né? Carinha que ela faz pra mim, assim. E algumas vezes ela voltava e fazia de novo. Outras vezes aí ela conseguia dormir. Teve umas 2 vezes que ela não dormiu, que ela ficou nessa enrolação por mais de 1 hora e meia, até dar o horário que eu teria acordado ela de qualquer forma, né, pra não atrapalhar o horário da noite. E não dormiu e ficou super difícil o final do dia, né? Mas isso durou assim alguns dias daquela semana e acabou. Ela não faz mais, ela voltou ao normal dela, que é ir pra soneca, deitar e dormir, né? Então a gente precisa manter, né, gente, ficar firme, assim, a gente não pode desistir, senão, a não ser que a criança já seja maior, não precise mesmo da soneca, né? Mas no caso, eu sei que ela precisa, né? Ela é muito novinha. Então é importante a gente ter essa firmeza, nos ajuda, né? Difícil, aquela semana foi difícil. Oxi, deu uma gastura aqui na paciência, mas tem que ir lá, É. vai e volta. Então vai e volta que vale a pena depois, né? Que com certeza vale a pena. Eu só queria comentar que a gente tá gravando esse episódio, uma roda de sono, são 5 para as 10 da noite, minha filha foi dormir às 8 e ela acabou de aparecer aqui na porta da cozinha onde eu tô gravando, acordada. Oi, mãe. Tipo, o que acontece, gente? Fica uma Falar aguinha. do sono da criança. Ai, porque minha filha dorme a noite inteira, né? E tal, não acorda mais. Ela dorme Ai, meu Deus. sozinha, dorme a noite. Ó, dizem, né? Só que a gente é crente, a gente não acredita nessas coisas, né? Mas Diga. dizem, né, que se a gente fica falando muito que o bebê tá dormindo bem, que dormiu a noite inteira, aí começa a Ele acordar, né? Não, mas gente, a gente não acredita nessas coisas. Não. Acabou o episódio. Por isso que a gente conta os perrengues, assim, né? Mas, assim, eu tava contando essa coisa da soneca, eu queria perguntar pra vocês, a soneca também teve dificuldade? Como é que foi, assim, essa parte? Porque essa é outra ansiedadezinha, né, do dia a dia das mães, porque não é só o sono noturno, tem todos uns soninhos aí durante o dia que às vezes podem dar um remeleixo na nossa vida, né? Então, assim, eu passei a mesma coisa que você, Jay, em relação à Ana. Quando ela completou 2 anos, ela também achou que não precisa mais de soneca também, assim, aqui a gente... E ela fala, mamãe, Ana Mimi não. Ah, Ela fala, mamãe, Ana Mimi não. E engraçado que ela sim, já sabe, porque ela dorme após o almoço. Então, às vezes ela tá sim. comendo, a gente fala assim, Ana Mimi não. Eu falo, Ana Mimi sim. Não, sim. E algumas vezes eu já cedi, não vou mentir, né? Mas depois eu Uhum. sempre me arrependo, porque é um caos. É um caos. É, Quando eu começo das 5, 6 horas, vira um caos. Um caos, uma eles confusão. precisam desse Eles soninho. precisam. Eles Uhum. precisam. E assim, essa firmeza é cansativo pra gente, mas assim, fica firme, gente. Fica firme. Nossa, hoje com Porque certeza. ele sabe, assim, claro, a Sarah sendo a terceira, claro que a gente, tipo, vai ficando casca grossa também, né? Com o tempo a casca vai ficando mais grossa, assim. Mas é aquela coisa, ela vai dormir, porque esse é o horário de dormir e ela tem que aprender. E ela entendeu rapidinho que não haveria ninguém tirando ela do quarto antes da hora, né? E teve um dia que ela ficou braba, assim, chorou, né? E bateu na porta querendo sair. Daí eu peguei ela no colo, abracei. Falei, filha, você precisa dormir. Repetia meio que um mantra, sabe? Vai dormir, vai dormir, vai dormir. E volta. E ela entendeu que não ia, né? Não ia mudar e que é melhor então deitar e dormir. Ela tá cheia de sono mesmo, né? E deita e dorme e dá tudo certo, sabe? E você podia aproveitar de ensinar pra gente essa mágica de como De colocar a ficar. criança dormir. Porque a minha bebê tem que ninar ela. Você Ela não nina ela dorme, ainda. a Mas gente você nina. é muito Fá pra você fazer ela dormir? Como é que é? Então, olha como é que é as coisas, né? Comigo, ela enrola, ela demora, ela quer que eu cante, converse. Uhum. Com o pai é mais ou menos, às vezes ela já deita e dorme. E com a minha mãe tem que ser como bebê, que minha mãe tem que ir aqui, ó, Ou coluna. balançar e cantar. Miserica.
Minha mãe tem que cantar. E assim, não Uhum. pode ser qualquer música, tem que inventar a música. Jesus, ainda tem que ser compositora. Não, É um treino mental e corporal ali, né? os meus Oh, irmãos mandam cada gravação, Senhor. gente, a gente ri, a gente chora de rir. Ai, eu vou querer É ver cada essas gravações. gravação. É cada gravação. Eles falam, Fabrícia, olha a mãe colocando a Ana pra dormir. É umas Sim. músicas que só Deus pra. Olha, A questão do adormecer, gente, independente, é treino, viu? Não tem então, muito assim. vamos fazer um episódio aí de treino. Assim, quanto maior o bebê, mais firme a gente tem que ser ali, né? Porque ele já aprendeu outras coisas, né? E vai É, muito do que a gente quer, sabe? Se você, né, tipo, chega eu uma hora quero. que não quero mais ficar tanto tempo ali, né? Quero poder dizer boa noite, beijo na testa, Deus abençoe, meu amor, Isso! né? E a criança vai lá, vira pro lado e dorme, né? E é treino, Fá, não tem muito assim, você tem que escolher a data, põe no calendário Vou? e você vai assim, tipo, nunca, não olha mais pra trás, né? Como é que é a estátua de Ló, que a Cami até Uhum, falou. Vai ter um é isso episódio que a mesmo. Cami vai mencionar a estátua da mulher de Ló lá. Falta de sol. Estátua de sol, estátua de Ló, pão de Ló, já nem sei mais o que eu tô falando. Por quê? Porque É o 10 da sono. noite, gente, porque eu preciso dormir. Ai, Senhor, mas não olha mais pra trás. Não olha mais pra trás. Tipo, decidiu, ó, tal dia a gente vai começar esse treinamento, aí você decide, você vai explicar, ela já é grande, né? Você vai falar assim, filha, hoje à noite, começa de manhã, hoje à noite, quando você for dormir, a mamãe vai te dar banho, vai te contar uma história, vai orar e vai te dar um beijo e vai sair. Aí você põe num quadrinho, assim, na parede, 4 coisinhas: banho, pijama, livro, oração, sei lá, né? Põe 4 figurinhas pra ela, que ela já é maiorzinha. Aí você mostra várias vezes, assim, né? Ó, a gente vai fazer assim hoje à noite. Aí na hora de fazer, você mostra: agora é esse, agora é esse, agora é esse, agora é a mamãe, tchau, tchau. Ela vai reclamar, vai chorar, e você volta, mostra de novo. Lembra, filha? Você vai repetir isso, você vai ficar bem cansada, e você Hum, vai repetir várias vezes. Você vai mostrar, mostrar, mostrar. Espero que dê certo, né? Mas assim, a questão da repetição, firmeza, não vai voltar atrás, né? É que assim como você falou, né, que o mamá, por exemplo, ela foi uma associação do sono, né? Não era mais uhum, sono. Então, não. da mesma forma, para ajudar nossos filhos a adormecerem sozinhos, é bom a gente associar com aquela rotina igual todo dia. Né? Então, você vai dar o banho, você vai dar jantar, vai dar banho, vai contar uma história, vai cantar uma música. Então, você ensina ele a associar isso, né? E Uhum, aí Ah, ele sabe que depois que acabar aquela última coisa, ele uhum, vai ter que dormir. sim. Não, olha só o que engraçado que aconteceu ontem. Minha mãe estava aqui em casa ontem com a gente, e daí normalmente eu dou a janta e depois o banho, né? Porque ela quer comer sozinha, acaba se sujando mesmo, então eu prefiro dar o banho, pôr o pijama e daí dormir, né? E nesse dia, como minha mãe estava aqui, a gente ia jantar uma coisinha diferente e tal, eu acabei dando banho nas crianças primeiro, pra daí dar a janta, né? E a Sara nem tinha jantado ainda, mas assim, dei banho, coloquei o pijaminha nela, pentei o cabelo e coloquei ela no chão, né, do trocador pro chão, pra ela ir lá com a minha mãe. Minha mãe tava no sofá lendo com os meninos e tal. E ela foi pra cama. Ela hum. deitou na cama, né, e pediu a chupetinha. Ela dorme de chupeta ainda, né? E ela pediu a chupeta, ela fala pacifier, dela fire, né? Hum. Deitada assim, né? E daí eu falei, não, filha, a gente vai papar, né? A gente vai papar ainda, tá na hora da janta, vamos papar, né? E ela ficou super confusa, né? Porque pra ela é primeiro jantar. E é claro, ela precisava comer, ela tava com fome. Daí depois que ela viu, assim, que a gente colocou a mesa, a gente pôs ela pra sentar, daí ela topou, bateu um pratão lá e depois ainda foi dormir tudo tranquilo, né? Mas olha só como eles associam, bem que a Cami falou, né? É aquela ordem pra ela. Ela sai do trocador de pijaminha, ela vai deitar, né? Eu me ajoelho do lado da cama dela, dou um beijo, dou a chupeta pra ela, né? Canto uma musiquinha, faço uma oração por ela. Ela já começa a cantar a música sozinha, é mó bonitinho, né? E daí ela canta a música pra me puxar pra cantar, né? E daí teve ainda um momento entre esse remeleixo todo, teve um momento que a minha mãe falou assim: "Nossa, cadê a Sara?", querendo achar a Sara pra trazer pra janta, né? E foi ver, a Sara tava deitada na cama abraçada com a boneca. Hum. E eu já tinha tirado ela da cama falando: "A gente vai papar", só que daí eu fui pra cozinha fazer alguma coisa e ela voltou pra cama, né? Oh. Então, assim, a associação, né? Ela tem associação, né, gente? Todo mundo tem. Eu tenho associação, você tem, né? A gente tem o nosso jeito de adormecer. Mas a associação independente, né? De tipo, olha, eu
né, essa independência, essa autonomia, ela pode ser muito boa, né? Então, se é isso que você quer, põe na agenda, não olhe para trás. É isso aí. Vamos lá, acho que assim, acabamos dando várias dicas aqui, né, gente? Esse assunto, vocês já viram que eu adoro, me empolgo. Mas que gostoso poder conversar um pouquinho. E uma coisa, assim, que eu queria falar para terminar esse episódio é que a gente não pode entronizar a rotina nos nossos lares, né? Eu já ouvi muito assim, né, da gente falar, ai, rotina é rei, ai, rotina, né, como é bom ter rotina e tal, e assim, eu adoro a rotina, aqui em casa me ajuda pra caramba, eu brinco que a rotina é minha rede de apoio, né, porque a gente normalmente não tem ninguém ajudando aqui, mas a rotina não pode ser o rei, né, se tem algo ali que não tá legal, né, mesmo você aí que tá seguindo regradamente, se você idolatrar essa rotina, você vai atropelar os relacionamentos, e a gente precisa depender do Senhor e não da rotina, né? Se a soneca não der certo, a gente tem Jesus, né? Amém. A gente não precisa daquela soneca para que a gente fique bem, né? Se a gente acordou algumas vezes uma noite, né? A Camila agora, pô, tá acordando agora 6 anos de idade, o que você tá fazendo aqui na minha cozinha 10 da noite, né? Acontece. Agora, se a rotina é rei, a mãe já fica irada, já vai lá dar uma bronca, né? Mas precisa ter uma certa flexibilidade, porque quem reina na nossa casa é Jesus, e não a rotina, né? E que ele possa continuar nos guiando, nos enchendo do fruto do Espírito. Amém, amadas? Amém. Vamos encerrar então esse episódio, Cami? Vamos perguntar então que graça peculiar você está vivendo nessa fase da sua vida. A minha graça é que agora a Ana tem o quarto dela, ela dorme a noite inteira, entendeu? Isso, gente, isso é uma graça peculiar. Que Isso é uma bênção. bênção muito Olha, bom. uhum. Né? Como Muito nós bom. voltamos para nossa casa, então ela está dormindo no quarto dela a noite toda. Sim, vocês viram que a Fá Essa é mudou uma de graça. cenário, né? Desde a última É, gravação que ela fez com a gente. Agora ela tá na é isso casa aí. dela. Ai, que bênção. Tudo Sim, tem seu tempo, né, Fá? Tudo tem seu exatamente. tempo. As fases são diferentes para cada um, né? E como é bom a gente continuar na dependência do Senhor, né? Sim. Isso é Uhum. uma graça que acontece sempre, né? Em todas Sim. as fases, em todas as estações, ele vai nos sustentando. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.